Um ponto que precisamos entender, a princípio, preste atenção nisso, irmãos, é que a expressão anjo da igreja não indica pastores, mas sim anjos príncipes celestiais. Pois se nós assimilarmos isto, perdemos o sentido da revelação. Vejam só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. Aqui o anjo recebe de Jesus e testifica a João. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Presta atenção, irmãos, agora vemos quem são os anjos e onde eles se encontram, ou seja, a destra de Deus. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, presta atenção nisso, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Neste texto, vemos a revelação de quem são os anjos. Diz que esses estão as 7 estrelas. Como o Apocalipse não é um livro isolado nas Escrituras, ele precisa ser compreendido à luz de toda a palavra. Esta palavra de Deus é como a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, que tem como objetivo nos conduzir à árvore da vida. E por quê? E o porquê de 7 anjos é o que precisamos entender. Fica claro que não são pastores, pois são citados apenas 7. E na época da revelação, existiam muitos pastores. E outro fato é que neste período não eram os pastores que lideravam as igrejas, já que era a era apostólica, como vemos na carta de Éfeso. O entendimento acerca desses anjos é de vital importância, haja visto o papel fundamental de cada um deles nos seus respectivos tempos. Na realidade, Deus escolheu e designou cada um desses 7 anjos, que são 7 príncipes, juntamente com suas milícias celestiais, para estarem guardando e auxiliando as igrejas em determinado período de anos. Um príncipe e suas milícias para cada período, os quais são ilustrados pelos nomes das 7 cidades da Ásia. Isso não é um fato estranho às Escrituras, irmãos. Vejamos, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Mas, presta atenção nisso, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13, e ainda tem Daniel 12:21, Apocalipse 12:7-9, Salmo 91, 10-12. Como vimos, a linguagem designada às cartas às 7 igrejas é uma linguagem figurada, pois na realidade as 7 igrejas representam a totalidade da igreja desde que Cristo foi posto como a pedra fundamental até que ele venha buscar no arrebatamento. Jesus foi extremamente cuidadoso ao revelar e cuidar pessoalmente da sua noiva e mostrar como seria a sua história nos últimos dias, que são os últimos 2000 anos. Para entendermos as revelações dadas pelo Espírito Santo concernente às Escrituras, precisamos compreender os significados dos números na Bíblia e as suas definições proféticas. É de vital importância, irmãos. Se os números estão nas Escrituras, nós precisamos entendê-los, eles são proféticos. E neste contexto, toda a Escritura mostra que toda a história da humanidade, desde Adão até o retorno de Jesus, duraria 6.000 anos, e que Jesus veria como o Cordeiro de Deus no final do 4º e início do 5º milênio, como veio, e depois disso haveria ainda 2 milênios, ou os últimos dias. Veja, escute isso. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 1 Samuel 17:16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre
toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu li um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento, eu vou mostrar que ele fala do Novo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento, ele fala totalmente do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala de Cristo e de sua igreja. E esse texto que nós lemos aqui, lá de 1 Samuel 17, 16, eu gostaria que vocês entendessem, prestassem atenção. Eu vou ler de novo. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha só, por que Golias se apresentou por 40 dias? Por que não foi por 39? Por que não foi por 41? Porque Davi, pastor de ovelhas, que tipificava Cristo, foi enfrentar ele justamente depois de 40 dias. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Por que os israelitas não iam, aqueles soldados de Israel, homens de guerra, não iam enfrentar o gigante filisteu? Vocês nunca pensaram nisso? Ou já pensaram? Talvez tenham pensado. Sabe por que eles não iam enfrentar o gigante Golias? Porque eles tinham medo de morrer. Eles tinham medo da morte, mas Davi não tinha medo da morte. Davi disse assim: quem é esse incircunciso que afronta e desafia os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo. Aí o irmão dele zangou, achou ele presunçoso, ele saiu, você já conhece a história, ele saiu de perto do irmão dele, foi lá, se apresentou ao rei: eu vou enfrentar esse gigante. O rei: meu filho, você é muito novo, esse homem é homem de guerra, você não poderá lutar. Não, eu vou. Olha, eu estava tomando conta das minhas ovelhas, veio um leão, uma ursa, eu acabei com ele, matei eles. Então ele vai ser como um leão e como um desses ursos. Então, olha só, o rei vai e coloca a armadura dele em Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você: a armadura do mundo não serve para nós. Davi: não, isso não consigo andar com isso, não dá jeito. Eu vou do meu jeito. Pegou lá a sua bolsa, pegou lá a sua funda. Presta atenção nisso, meus queridos. Aleluia. Ele foi lá no ribeiro. Sabe onde ele foi? No ribeiro. Quantas pedras ele pegou no ribeiro, meus queridos? Me diga quantas pedras ele pegou no ribeiro. Eu vou dizer para vocês, ele pegou 5 pedras. 5 pedras no ribeiro. Quantas pedras ele botou na funda? Diga, 1 pedra ele botou na funda. Quantas pedras ficou no saco? 4 pedras. Quanto dia o gigante estava afrontando Israel? 40 dias. Na escritura, o número 4, como todos os outros números, eles têm um segmento. Quando aparece 4, 40, 400, 4.000, eles têm a mesma linguagem profética. Aquela 5ª pedrinha tipificava Cristo, que viria, que nasceria no 5º milênio. Cristo nasceu no 5º milênio, no ano 4001, Cristo nasceu. Ele foi a pedra que foi profetizada lá em Gênesis, e este lhe ferirá o calcanhar, mas o Senhor lhe ferirá a cabeça, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E quando Jesus Cristo, no início do 5º milênio, ressuscita dos mortos, ele toma toda a autoridade e derrota Satanás. Então, todo aquele povo israelita que viveu 4.000 anos com medo da morte, o Senhor os libertou do medo da morte. E sabe por que os soldados de Israel não enfrentaram Golias? Dizemos de novo, porque eles tinham medo de morrer. E aqueles 40 dias tipificavam também 40 dias, 4.000 anos. 4.000 anos os israelitas, um mundo com medo da morte. Porque Golias era a figura do diabo. Aí surge Davi, que é a figura de Cristo. Pega uma pedra, coloca na funda. Eita glória! E lança a pedra. E a pedra vai aonde? Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirás a cabeça. A pedra vai na cabeça de Golias. E Golias cai. Davi tipificou Cristo vencendo o diabo depois de 40 dias, no caso de Davi, e Cristo vencendo depois de 4.000 anos. Mas tem mais. Sabe o que aconteceu? Davi, depois que o gigante caiu, ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Pegou as armas que ele confiava e cortou a cabeça do gigante. E mais, diz as escrituras que Davi pegou aquelas armas e levou e guardou na sua tenda. Vocês não estão ligando nada com Cristo? Cristo, depois que venceu Satanás, sabe o que ele foi? Ele desceu no inferno e pegou as chaves da morte do inferno, pegou as armas de Satanás que tipificava
estava lá Golias, Satanás, pegou as armas de Satanás, ou seja, as chaves da morte do inferno, e levou para onde? Para onde Davi levou a arma de Golias? Para sua tenda. Para onde Cristo levou as armas que Satanás confiava? Para o seu tabernáculo celestial. Pois lá em Apocalipse, que nós vamos ler, ele tem as chaves da morte e do inferno. Tudo que o diabo confiava, Jesus tem. E está na sua tenda. É claro que não é templo feito por mãos humanas. Eu falo do tabernáculo celestial. Como Davi prefigurava Cristo e Golias, o diabo, esta é a história. Cristo se manifestou no ano 4000. Por isso Davi só enfrentou o gigante Golias depois de 40 dias. Então nós precisamos entender, compreender a numerologia bíblica para nós sabermos, e eu vou afirmar para vocês, Maranata, Jesus vem agora, na nossa geração. E se você estiver se preparando, dou um conselho: para de se preparar e fique pronto, porque não dá tempo para se preparar. Nós temos que estar preparados, porque a hora de nós subirmos está chegando, está batendo na porta. E para encerrar esse bloco aqui, eu gostaria de ler para vocês um texto que fala justamente sobre isso, lá na carta aos Hebreus. Fala desse medo da morte que os israelitas tinham e que toda a humanidade tinha. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Com a arma do diabo, o império da morte. E ali livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, e livrasse a todos que com medo da morte estavam todos os dias sujeitos à servidão. Eles estavam sujeitos a Golias porque eles tinham medo de morrer. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora um parênteses para você entender. Quando uma pessoa morre, normalmente ela vai para onde? Para a sepultura, não é isso? Então as armas de Satanás é a morte e a sepultura. E quando Jesus diz que Jesus desceu ao inferno e pegou as chaves da morte e do inferno, esta palavra inferno, olha, escuta e só presta atenção. E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Esta palavra inferno, ela significa sepultura. Vamos traduzir o que Jesus disse? Eis que eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Tudo aquilo que o diabo confiava. Agora está nas mãos de Jesus, no tabernáculo celestial. E quando ele vier, ele vai aniquilar de uma vez, tanto com a morte como com a sepultura. Preste atenção nisso. Veja o próximo bloco e continue firme no nosso Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém.